1º de agosto de 2022, nesta segunda-feira, a Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã de segunda-feira, iniciarmos a nossa semana de trabalho, de estudos, de compromissos, na presença do Senhor. Hoje eu gostaria de meditar junto de você, meu querido, minha querida, o Salmo Responsorial 118, o refrão, que é o versículo 68. Ensinai-me a fazer a vossa vontade, Senhor. Olha que refrão maravilhoso. Ensinai-me a fazer a vossa vontade, Senhor. É muito propício este refrão, meus queridos, ao celebrarmos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso viveu na transição do século XVII para o século XVIII, um santo contemporâneo, muito próximo de nós, que se destacou pelo estudo e pelos escritos da moralidade cristã. A busca da moralidade cristã não é a busca de leis que regem a moral e conduta, mas é a busca de, a cada dia, nos assemelharmos mais à plenitude da humanidade, que é a figura de Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor, meus queridos, por excelência, é o modelo de ser humano perfeito. Às vezes nós pensamos ser felizes, nós pensamos que nós somos felizes às vezes, mas os nossos pecados, as nossas inclinações, os nossos erros, os nossos vícios nos desviam da felicidade perfeita, da alegria completa. Jesus, por excelência, é o ser humano perfeito, o ser humano realizado de maneira perfeita. E Santo Afonso, nos seus escritos, ele vai mostrar de maneira muito sintética que o segredo para sermos felizes de fato como ser humano é nos assemelharmos a Jesus. É daí que provém toda a moralidade cristã. Às vezes parece que as dicas que a igreja nos dá por meio da sua doutrina moral parece um peso, um fardo, que de maneira proposital a igreja quer entregar a seus fiéis. E é o contrário. A igreja apresenta o caminho da felicidade que foi ensinado por Jesus. Não é um peso. A prática cristã, se ela for encarada como deve ser encarada, que é uma ponte para a felicidade perfeita, ela se tornará muito mais leve, muito mais prazerosa, com toda certeza. Por isso o refrão desse Salmo 118, versículo 68, vai nos dizer: ensinai-me a fazer a vossa vontade, Senhor. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós sabemos o que é a vontade de Deus. Nós sabemos o que é louvável, o que é condenável. Nós sabemos o que é agradável, o que é abominável. Nós sabemos tudo isso. Seja nas nossas escolhas pessoais, na nossa conduta social, seja em escolhas que nós fazemos no âmbito da nossa intimidade pessoal, sexual. O todo, nós sabemos o que é a vontade de Deus. Mas nós precisamos aprender a realizar a vontade de Deus em nossa vida.
Esse é o grande desafio. Muito mais do que conhecer, é realizar, encarnar na vida a vontade de Deus. Aí está o grande desafio. Mas, embora seja um desafio, não é uma impossibilidade. Pelo contrário, é possível que nós sejamos santos. É possível que nós nos assemelhemos dia a dia a Cristo perfeito. É uma caminhada. Não existe aquela coisa que às vezes os protestantes assim pregam, né? Bateu a cabeça, se converteu, achou, encontrou Jesus, como muitos dizem, né? Encontrei Jesus e aí está tudo perfeito. Não existe. Até o nosso último suspiro, nós traremos em nós imperfeições. Não sejamos iludidos, mas nós temos que ir crescendo na vontade de Deus. O que de fato me mostra que eu estou no caminho certo é quando eu olho para trás, eu consigo perceber que o meu eu de ontem estava pior do que o de hoje, cresceu, amadureceu, aperfeiçoou. Um bom termômetro para sabermos se somos cristãos autênticos é olhar para trás e ver que eu hoje melhorei em muitos aspectos do que eu fui ontem. Façamos essa experiência de olharmos para nós. Agora, se nós olhamos para trás e o nosso ontem continua igual ao nosso hoje, não aperfeiçoou em nada, é porque a gente está no caminho duvidoso. Portanto, cantemos com a nossa alma, com o nosso ser, com o nosso jeito de ser, com a nossa postura. Ensinai-me a fazer a vossa vontade, Senhor. Nós estamos iniciando um novo mês, hoje se inicia o mês de agosto. Para a Igreja do Brasil, o mês das vocações. Ora, se nós temos um novo mês à frente para ser vivido, nós temos uma nova oportunidade de fazer a vontade de Deus. Para isso nós precisamos refletir, meus queridos. Meu querido filho, minha querida filha. Hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto, vou dar como missão para você. Eu sei que sua vida é corrida, os compromissos, o trabalho, os estudos e tanta coisa, mas como nós estamos a iniciar este mês, não deixe passar esse dia, ou se você não conseguir hoje, faça amanhã de maneira impreterível, sem deixar, sem ficar procrastinando, empurrando. Faça a seguinte coisa: parar e pensar. Ensinai-me a fazer a vossa vontade, Senhor. O que eu posso fazer este mês para que eu possa ser melhor neste mês? Primeiramente comigo mesmo. Depois, em relação à minha família, minha esposa, meu esposo, meus filhos, as pessoas com quem eu convivo em casa, o que eu posso fazer para ser um ser humano melhor para com essas pessoas? E também em relação a Deus, o que eu posso fazer em mim, na minha vida espiritual, que me seja mais útil em relação a Deus, que me favoreça estar em Deus? O que eu posso fazer? Meus queridos, minhas queridas, que Deus os abençoe, os guarde e os proteja, as proteja, hoje e sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje invoquemos a proteção e a prece deste
que é o santo que nós celebramos hoje, nesta liturgia, para que reze por nós junto a Deus. Santo Afonso, Maria de Ligório, rogai por nós. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.